Você já parou para pensar sobre a morte? Não? Está ignorando esse fato, essa realidade, esse acontecimento que vem na vida de todas as pessoas? Você está ignorando este fato? Não parou para pensar ainda? Como você vai enfrentar a morte? Vivo ou morto? Mas, irmão Wellington, como é que o senhor pergunta isso? Enfrentar a morte vivo ou morto? Depois que morre, está morto. É aí que muitos precisam ser esclarecidos e ter o conhecimento deste tão grande assunto, de tão suma importância para a gente ter o entendimento dele. Muitos precisam entender e conhecer o que é a morte. Muita gente entende que a morte é a pessoa deixar de existir, evaporar, ficar inconsciente, como ensinam algumas doutrinas, sumir da existência, não ter mais consciência, a pessoa evapora. Mas, analisando a palavra de Deus, principalmente na revelação de Deus por Jesus, nós vamos ver que isso não é verdade. A morte não é isso que ensina algumas doutrinas. A morte não é a extinção do ser, não é a evaporação ou a perca da consciência do ser. Morte é separação. Mas, irmão, como é que o senhor diz isso? Eu quero base bíblica. O senhor está falando aí com autoridade dentro das Escrituras. Vamos lá. Você lembra do fato que está revelado nas Escrituras? Lá no Gênesis, no princípio da criação do homem, aonde mostra a queda, o que foi que Deus disse ao homem? Que se ele comesse da árvore, do fruto da ciência do bem e do mal, ele, no dia que comesse ele, o quê? O que foi que Deus advertiu a Adão? Se ele comesse da árvore, do fruto da árvore proibida, ele Oi? Ele morreria. O homem comeu. Morreu ou não morreu? Vou repetir a pergunta. Adão comeu desobedecendo a ordem de Deus, que Deus disse se comesse morreria. Adão comeu, morreu ou não morreu? Morreu. A morte ali, que Deus falou a Adão, não era uma extinção, não era uma evaporação, o ser deixar de existir. Deus estava se referindo ao afastamento, à perda da comunhão com Ele. Morte é separação. O homem ia ser separado de Deus, da bênção, da vida, da alegria, que ele vivia numa vida perfeita. E com a separação de Deus, o homem entrou em maldição. Agora veio morte, doença, enfermidade. A morte que veio foi a morte física, que não é a extinção do ser. Mas vamos lá, volta para Adão. Adão morreu. Qual foi a morte ali? Ali aconteceu a primeira morte, que é a morte espiritual. Ou seja, o homem foi afastado de Deus, perdeu a comunhão com Deus, porque morte em relação a Deus fala nesse sentido. Não é que você vai morrer e deixar de existir. Deus não ensina isso na sua palavra a ninguém. Morte é separação. Deus disse a Adão, no dia que tu comer, tu morrerás. E ali, Adão comeu e naquele momento perdeu a vida com Deus, foi afastado de Deus. Ali, a humanidade, através de Adão, entrou em maldição. E agora, por causa desse pecado, Deus também aplica a sentença da morte física.
O homem agora que foi feito para viver eternamente neste mundo, Deus agora estabeleceu o limite, dando a ele um fim nesta vida aqui, não na existência dele. Porque aprendam uma coisa, o homem teve início, mas não terá fim. Deus não fez o homem como um copo descartável, como uma luz que queima e joga fora, compra outra. O ser foi criado, o homem foi criado para viver eternamente. Eternamente. A partir daí, o homem perdeu a vida aqui neste mundo, com a sentença que Deus deu da morte física. Porquanto és pó. Pó era a forma humana, o corpo que Deus deu ao homem, o ser real que habita neste corpo. Deus disse, você também vai ser separado e perder essa vida aqui. E o homem agora entrou em um juízo, ou seja, dentro de uma sentença para quando deste mundo sair, ir para uma eternidade sem Deus, aonde vai sofrer a punição pela transgressão do pecado que leva o homem à morte. O salário do pecado é a morte. A morte aqui é no sentido de juízo, condenação. Foi isso que Deus estava dizendo a Adão. Morte não se refere à extinção. Morte se refere à separação. Então você precisa conhecer esse assunto, porque você é um ser eterno. Você não morre. Você não vai deixar de existir. O que é a morte física? A morte física é a separação do corpo e alma, aonde o homem sai desse mundo. Porque depois que o corpo morre, o ser real, que é espiritual, não fica neste mundo aqui. Deus toma para si, para reservar para um dentre dois destino eterno. É o que diz Eclesiastes 12:7. Vai dizer que o corpo, matéria, volta para a terra de onde veio. O espírito, ser espiritual, volta para Deus. Para quê? Para juízo. Hebreus 9:27. Após a morte segue ao juízo. Então cuidado. Cuidado. A palavra de Deus não diz em canto nenhum que ninguém deixa de existir com a morte. A morte é separação. É a tirada do homem deste mundo. A gente vai ver Jesus narrando um fato, ele como Deus, conhecendo a existência na eternidade, ele vai dar o relato de dois homens que morreram, saíram desta vida e foram para a eternidade. Onde ele fala ali de Lázaro e o rico. Ele não diz que ficaram, deixaram de existir. Ele continua narrando a existência, consciência e o lugar onde eles estavam. É interessante isso. Nós precisamos de estudos, de ensino, de esclarecimentos da palavra de Deus, para que o nosso entendimento cada vez mais seja iluminado, esclarecido com a verdade de Deus, para a gente não viver a mentira que são pregadas em nome de Deus. Homens que estão aí se julgando, teólogos, doutores, enviado, ungido de Deus, trazendo grandes mentiras, pegando a verdade de Deus e tornando em mentira. E a mentira deles, influenciada por Satanás, tornando como verdade. Então, você pode até me questionar e dizer, não, mas irmão Wellington, eu estava conversando com o Testemunho de Jeová, com os adventistas que pregam essa doutrina de demônios, que vai de encontro ao que Jesus ensinou, que a alma morre, que o ser real morre, que o ser é o corpo mesmo. Depois que o corpo morre, não existe mais ninguém. Vou te provar que nós não somos só corpo. Nós somos um ser espiritual que habita num corpo matéria, para viver neste mundo matéria. Se você abrir a carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 6 e 8, você vai ver Paulo dizendo, desejo antes
deixar este corpo para habitar com o Senhor. Porque hoje vivo por fé e não por vista. Mas eu desejo deixar esse corpo. Então esse corpo não sou eu. Esse corpo não é a pessoa real. Eu sou um ser espiritual que habita nesse mundo matéria e nós precisamos de corpo matéria. Para quê? Para interagir com esse mundo matéria. É por isso que a Bíblia diz que vamos receber um corpo transformado e os que morreram em Cristo vão receber, seus corpos vão ressuscitar glorificado. Não é os que morreram vai ressuscitar. É o corpo dos que morreram. Porque eles estão aguardando em espírito, na forma natural do ser que é espiritual. Estão lá num lugar de descanso, porque diz a palavra em Apocalipse 14:13, que os que morrem no Senhor não ficam extintos. Eles receberão o descanso da alma. Os que morrem em Cristo, esses descansarão. E só pode descansar quem está vivo, para poder descansar. A alma dos que morrem em Cristo está num lugar de descanso, até o tempo que vai se dar do arrebatamento da igreja, onde os corpos deles vão ressuscitar e eles vão habitar nesses corpos. E nós vamos ter corpos transformados. Para quê? Para viver um novo mundo, num corpo espiritual, glorioso, eterno, onde não haverá dor, nem morte, nem sofrimento, nem envelhecimento, nem enfermidade, nem doença. Isso na eternidade. Paulo vai dizer, tem corpo espiritual e tem corpo material, carnal. Então a morte é a separação, não é a extinção. Mas os adeptos do sistema doutrinário, tanto da Adventista, do sétimo dia, quanto do sistema de Jeová, que tem a mesma influência espiritual, essas duas instituições, diabólica, satânica, o espírito da mentira que opera lá, o pai da mentira, eles ensinam que a alma morre, que não existe alma, que o ser é o ser mesmo. Mas Paulo vai revelar, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, aliás, Paulo vai ser usado para revelar que nós não somos o corpo. Paulo vai dizer, desejo antes deixar esse corpo. Então, a gente aprende que nós não somos o corpo. O apóstolo Pedro também vai dizer que ele deseja deixar esse tabernáculo, falando do corpo, morada onde nós habitamos, nesse mundo aqui terreno. Aí você pode dizer, mas irmão Wellington, os testemunhos de Jeová, ou os adventistas, quem seja, me mostrou um texto que diz que os mortos não têm lembrança. Não existe mais nada. Eles abriram em Eclesiastes, eles mostrou lá Eclesiastes 9:6, que os mortos não voltam mais à sepultura, que lá na sepultura ninguém louva a Deus, que não há mais lembrança. Agora, se você parar para examinar o texto de Eclesiastes, a morte que lá está se referindo não é a morte do ser espiritual. Está falando da vida neste mundo. Está falando do homem sair desta vida aqui. Não está falando de extinção. Aquele que sai deste mundo não tem mais lembrança do que vive, do que acontece aqui. Ele não tem mais ciência, não pertence nada aqui mais a ele. Ele não consegue contemplar nem ser auxiliado por nada neste mundo. E aí entra uma heresia do sistema católico romano que ensina o povo a fazer penitência e sacrifício pela alma de quem morreu. Isso não serve. Os mortos não têm contato nesta vida. Aí também entra aqui a questão da heresia da doutrina espírita, que diz que os mortos ficam aqui vagando neste mundo. Depois que se morre, o espírito de quem sai do corpo não volta mais aqui. Jó 14 vai dizer isso. Aquele que dessa sepultura não volta mais aqui. Eclesiastes 9:6 não está falando da existência eterna do ser. Está falando da vida debaixo do sol. O contexto ali não se refere a aplicar essa interpretação de que depois que morre deixa de existir. Está falando da existência humana, do homem, nesta vida humana aqui. Não está dizendo que ele deixa de existir. Então nós temos que entender o que é morte. E para a gente não sofrer
a derrota da morte por causa do pecado, nós precisamos de Jesus Cristo. Porque Cristo venceu a morte, o diabo e o inferno. Nós também, crendo nele, venceremos. Não sofreremos a derrota da morte. Quando a gente sair deste mundo, não vamos para juízo. Vamos para o descanso. Aguardar até o dia da ressurreição do corpo. Para habitar neste corpo glorificado. Para estar com o Senhor lá nos céus. Vivendo no mundo espiritual, num corpo espiritual. Não é na vida matéria, mas aqui não. Esse mundo aqui está reservado para o juízo. Eu quero dizer a você que você precisa aprender essas lições. Você precisa ser instruído com essas doutrinas. Você precisa procurar aprender de Cristo. Procure um lugar que você esteja recebendo o ensino de Cristo. Não viva em um lugar por conveniência, por satisfação, por viver na formalidade. Você tem que estar em algum lugar para ser instruído, ensinado, formado no conhecimento das verdades espirituais de Deus, aprendendo de Cristo. Não é para viver a conformidade, nem a formalidade religiosa, seja ela qual for. Então isso é muito importante, irmão. Essa doutrina pode tirar você do princípio da verdade de Deus. Cuidado. Os teólogos adventistas estão pregando aí que a alma morre, que a alma é um fôlego de vida, e com a morte do corpo ela evapora e deixa de existir. A alma é eterna. O homem jamais vai deixar de existir, jamais vai perder a consciência. É por isso que você precisa crer em Jesus agora, porque todos aqueles que partem deste mundo sem Cristo vão partir consciente para a eternidade, lúcido, sóbrio e consciente de tudo que viveu aqui. De tudo que viveu aqui. E o pior de tudo, para aqueles que partem sem Jesus, vão ter a consciência de que foram tão advertidos para crer na verdade, mas desprezaram a verdade e permaneceram na mentira, crendo na mentira, rejeitando a verdade, e por isso vão receber a eternidade sem Deus, se não se arrepender enquanto aqui estiver. Porque depois que morre, segue ao juízo. Seria bom demais, irmão. Se fosse assim como ensina essas doutrinas heréticas, morreu, acabou, para que temer a Deus? Para que se submeter a Deus? Para que deixar de viver o pecado? Qual a punição que eu ia receber se eu não existisse mais? É como Paulo diz, comamos e bebemos e amanhã morreremos. Não tem mais nada a fazer. Mas não é assim, irmãos. A vida continua, a existência do ser continua. Por isso que a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus. E esse dar conta de si a Deus é o dia do juízo eterno, que todos que não creram em Jesus para se salvar vão estar diante dele, não para receberem uma segunda oportunidade, como ensina a doutrina herética de demônios da sociedade de Torre de Vigia que chama de Jeová. O juízo é para condenação. Paulo vai dizer isso, Romanos 5,18. Por isso que temos que crer em Jesus agora, para ser livre do juízo. Como disse Jesus em João 5,24, aquele que crê em mim tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entrará. O juízo, ele vem. Arrependei-vos, convertei-vos, porque é vindo o grande dia da ira de Deus. Quem pode subsistir? Só Jesus é quem nos livra da ira futura de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem, não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Juízo eterno. João 3,36. Então, cuidado. Romanos 6, 23. Assim, a verdade da palavra de Deus nos revela. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. É a vida eterna por Jesus Cristo. Por isso que você tem que crer em Jesus para receber a promessa da vida eterna. Porque quem não crê em Jesus vai sofrer e receber o salário do pecado, que é a morte, a condenação eterna. Uma eternidade
recebendo a ira de Deus como consequência da transgressão que o homem cometeu contra a divindade e não aproveitou a oportunidade que Deus deu para o homem se salvar. Cristo, a graça, o favor de Deus, que o homem não merece, mas Deus, por amor ao homem, enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é quem nos livra da morte eterna. Porém, cuidado, hoje nós estamos aqui, mas não temos certeza se vamos estar amanhã ou daqui a 1 hora. Por isso que é preciso buscar o Senhor enquanto se pode achar. Se converter e se arrepender para estar guardado e protegido em Cristo. Amém, meus irmãos? Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, sempre proporcionando o esclarecimento e a informação da verdade de Deus para lhe dar conhecimento e você ser liberto do engano e da mentira que é pregada em nome de verdade de Deus. Fiquem na paz, em nome de Jesus.